Gravando esse vídeo para você diretamente na China. Meu nome é Gabriel Garcia e no meio dessa guerra aí entre DeepSeek e ChatGPT, eu tô gravando esse vídeo para explicar para você algo que não tem nada a ver com DeepSeek e ChatGPT. É o seguinte, existe um conceito, eu não lembro o autor específico, mas ele diz que os maiores preditores de sucesso, isso eu não tenho enganado, isso vem com base em alguma pesquisa, são aonde e quando você nasceu. E eu quero explicar para você por quê. Porque essas são coisas imutáveis. Então, existe muito aquela papo motivacional de se você fizer e se esforçar, você consegue fazer qualquer coisa. E é verdade, você consegue qualquer coisa. As pessoas que vieram do absoluto nada conseguem construir coisas do zero, e pessoas que já tinham coisas construídas conseguem destruir aquilo, patrimônio da família e coisas nesse sentido. Porém, onde você nasceu e quando você nasceu são coisas que vão te perseguir pelo resto da sua vida. E, portanto, é importante que você tenha consciência sobre isso. Porque quando a gente tem consciência das coisas, tipo assim, cara, eu sei que isso é algo que vai me perseguir durante toda a minha vida. Eu sei que isso é algo imutável, que eu não vou conseguir mudar. Eu não ignoro isso, eu tenho consciência. Ter consciência é diferente de ignorar. Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiro eu quero começar com o quando. O quando é muito importante e interessante pelo seguinte: quando a gente pensa sobre o tempo, o melhor tempo para se nascer é amanhã. E por que isso é tão interessante? Por quê? Porque a cada dia que passa, a tecnologia vai ficando melhor, a inteligência artificial vai ficando melhor. E aí você pode pensar, mas o ChatGPT daqui a uma hora vai tomar os empregos de todo mundo, a inteligência artificial e tudo mais. Sim, é verdade, ela pode tomar os empregos de todo mundo, mas quem nascer amanhã já vai nascer podendo utilizar ela. Então o melhor tempo para nascer é sempre o amanhã. Nós estamos, você que está assistindo esse vídeo, você está no melhor tempo que você poderia nascer. Não existem tantas pessoas ficando ricas, jovens hoje, quanto tinha antigamente. E sempre vai ser assim. Sempre a tendência, até o mundo colidir, enfim, o que a gente não tem controle acontecer, a tendência vai ser que amanhã vai ser melhor. Meu filho vai usar inteligência artificial com 2, 3 anos. Eu usei com 20. Qualquer jovem hoje, eu escutei isso do Bruno Perini, ele tem mais acesso à informação do que um presidente dos Estados Unidos há 20 anos atrás. Olha que absurdo. É completamente absurdo, porque a gente tem informação na palma do nosso celular. Então, o quando é algo que a gente está no melhor tempo. O melhor tempo para se nascer é hoje. Não reclame nem sinta nostalgia dos tempos passados. Porque antigamente... Tem algo antigamente que é melhor do que hoje, que é o sucesso familiar. As pessoas tinham mais filhos, elas conseguiam ter mais sucesso familiar, mas, infelizmente, hoje em dia, isso é algo que não tem acontecido tanto. Você pode mudar essa realidade, só você engravidar bastante. Mas, enfim, o quando nós estamos no melhor tempo. Agora, o onde você nasceu, que é muito interessante. Primeiro eu quero fazer um adendo sobre continentes, porque se você está assistindo esse vídeo em português, provavelmente você nasceu no Brasil ou em algum país lusófono. Porém, pensando em relação a continentes, se a gente tivesse nascido numa Europa ou nos Estados Unidos, seria muito bom. Por quê? Porque eu tenho uma amiga que ela é da Moldávia da Europa, que é um país de merda. Um país que não é bom nem a pau, assim, sabe? Um país completamente lascado. E ela sabe inglês fluente. Olha que interessante. Então, eu coloco Europa e Estados Unidos, como os Estados Unidos imprime o dinheiro do mundo, lá no topo. Mas a gente não nasceu lá, não tem como controlar. Europa, por mais que não imprime tanto dinheiro quanto os Estados Unidos, tem uma moeda forte, tem educação e tem segurança. Eu já morei lá na Polônia por um tempo. Então, sim, a Europa está no topo e aqui embaixo ficaria continentes como a África e a Ásia. Eu ainda acho a Ásia pior do que a África. E eu vou te explicar o porquê. Porque na África ela está perto da Europa. Depende, claro, da região. A África é muito grande, né? Mas tem muita gente da África que migra para a Europa. Está mais perto do que o Brasil para a Europa, por exemplo. E eles, por serem colonizados por países de língua inglesa, eles falam inglês muito bem. Muitos países falam inglês muito bem.
Então, em quesito educação, eles também têm uma educação forte nisso, porque eles foram colonizados por países como a Inglaterra. Então, sim, a África está aqui e a Ásia está aqui embaixo, porque aqui na Ásia o inglês não é tão bem desenvolvido, eles têm segurança sim, eles têm uma vida boa sim, mas está muito longe. Eu aposto que um voo daqui para Paris é bem mais distante do que... eu estou na China agora, em Shenzhen, é bem mais distante do que de Los Angeles para Paris. E olha que Los Angeles está na costa norte, sul, leste, oeste dos Estados Unidos. Então, sim, com certeza a Ásia seria o pior local. Você nasce tipo na Indonésia da vida. Indonésia, não sei se você sabe, é um país que tem a 5ª maior população do mundo, ou quarta maior população do mundo. Então é absurdo de grande, você poderia ter nascido lá. Então eu acredito que a América do Sul, onde está o Brasil, está aqui no meio. Então a gente não está tão bom, mas também a gente não está tão ruim, beleza? Tem lugar pior, tem lugar melhor. A gente não nasceu lá, tá tudo bem, mas tem lugar pior. Agora, dentro do país, existem coisas que você precisa prestar atenção. A primeira é sobre região, né? Mas sobre região todo mundo já sabe, todo mundo já fala: norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Mas depois eu quero... o próximo tópico é justamente falar com você sobre o ciclo familiar que você vem. Por quê que isso é tão interessante? Porque o quem, ou melhor, o onde você nasce não é só sobre o país. Putz, eu nasci no Brasil, mas você pode ter nascido em diferentes situações do Brasil. Você pode ter nascido lá na ponta do norte, você pode ter nascido lá na ponta do sul. Mas o ciclo familiar, ele vai ser um preditor muito grande. Olha que interessante. Eles fizeram uma análise, e eu não vou lembrar o nome também, você pode jogar na internet para você ver isso aí. Existe mais correlação entre renda salarial de irmãos do que características genéticas. Olha que incrível isso. Então significa que se eu sou negão, meu irmão pode não ser negão. Agora, se eu ganhar 5, 6, 7 mil reais, provavelmente meu irmão vai estar nessa mesma renda salarial. Olha que interessante, né? Então, existem as exceções. Claro, existe exceção para tudo nessa vida. Porém, eu queria que você prestasse atenção o quanto que é interessante o ciclo familiar. E quando eu falo de ciclo familiar, é imutável. Você não pode escolher o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Mas você pode escolher o local aonde você quer estar, aonde você quer pisar, aonde você quer conhecer. E não significa, porque muita gente tem um medo de estar rejeitando aquelas pessoas que você nasceu. Nossa, eu estou rejeitando. Não, na verdade, a honra para aquelas pessoas que você nasceu é você, muitas vezes, deixar o ambiente e enxergar o ambiente de fora. Já escutou a metáfora de que se você está dentro de uma garrafa, você não consegue ver o rótulo? E é 100% fato. Você não consegue ver o rótulo por fora. Entende? Quando você dá um zoom out, quando você sai desse ambiente, desse ciclo familiar, dessas coisas que você só consome e é alimentado todos os dias, você tem uma visão macro da coisa. Então, quando nós falamos sobre quando, não existe tempo melhor para se nascer. Quando nós falamos sobre aonde, você nasceu no Brasil e você não tem como mudar isso. Você nasceu ou na região norte, nordeste, sul, sudeste, você não tem como mudar isso. Agora, o seu ciclo familiar e as pessoas que você mais convive, que é esse miolozinho, você consegue mudar. Você não consegue mudar até os 15, 16, 17, 18 anos, talvez você não trabalha. A partir dos 15 você já consegue mudar isso. E quando você pisar fora disso, não significa que você está desonrando aquelas pessoas que nasceram junto contigo, cresceram junto contigo, ou te criaram. Na verdade, você está honrando aquelas pessoas, fazendo o quê? Enxergando por fora, e cabe a você decidir se você quer mostrar o caminho para elas ou não. Existem dois posicionamentos que são extremos, né? Existe o primeiro posicionamento, que é o salvador, que ele tenta carregar todo mundo que veio com ele junto. Não, você vai... E ele acaba se deteriorando, tentando buscar essas outras
outras pessoas. Existe o outro extremo, que é aquela pessoa que ignora, que fala, ó, eles não existem para mim. E simplesmente esquece, exclui tudo aquilo que ele viveu, cresceu e nasceu. Eu te recomendo ficar no equilíbrio. Você não precisa salvar ninguém a ponto de se perder e você não precisa esquecer ninguém. Você consegue muito bem lembrar dessas pessoas, apontar o caminho quando elas precisam, mas sem comprometer a sua própria vida. Porque a sua família vai vir a partir de você. Você não tem culpa de nascer numa família pobre, mas você tem culpa se uma família rica não vier através de você. Eu queria deixar essa reflexão para você, principalmente quando a gente está falando sobre sucesso financeiro, porque é algo que, por mais que aonde você nasceu e quando você nasceu você não consegue controlar, ter consciência disso te faz tomar essa decisão. Largar o ambiente onde eu estou para conseguir ler o rótulo por fora. Quando você vê o rótulo por fora, quando você vê o ambiente de outro lado, você tem reflexões completamente diferentes. Sua cabeça começa a pensar de uma maneira diferente. Consequentemente, você tem uma tendência maior a ter sucesso e prosperidade. Diretamente da China para você, gravando esse vídeo. Olha como é que é lindo e pacífico aqui. Estamos no Ano Novo Chinês. Por isso que está vazio aqui. Mas não é tão movimentado assim não. E essa cidade tem 17 milhões de habitantes, por incrível que pareça. Tamo junto aqui na Balança.